Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial. Nessa edição vamos falar sobre a raiva, uma doença infecto-contagiosa que atinge o sistema nervoso e é fatal. Além dos prejuízos econômicos causados à pecuária, a raiva é uma zoonose que ameaça também a saúde pública. As perdas anuais geradas pela raiva na América Latina somam mais de 30 milhões de dólares. Só no Brasil morrem por ano entre 40 e 50 mil bovinos. E os prejuízos diretos são de cerca de 15 milhões de dólares. Pois é, desde que foi identificada em nossos rebanhos, em 1911 ocorreu o primeiro surto aqui no Brasil. A raiva, de fato, tem acarretado muitos prejuízos econômicos à pecuária nacional. E a partir de agora, você vai conferir todos os detalhes sobre esta zoonose. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, quais são as principais características da raiva, esta que é a doença que mais mata bovinos no nosso país? Paulinha, a raiva é uma enfermidade infecciosa, viral, de notificação obrigatória, sempre fatal, que acomete o sistema nervoso central das pessoas e da maioria dos mamíferos domésticos e silvestres. Ela causa um quadro de sintomatologia nervosa. Nos bovinos, ela é transmitida pelo morcego hematófago, conhecido como Desmodus rotundus. E todo morcego hematófago se alimenta de sangue, mas vale lembrar que não necessariamente todos eles transmitem a raiva. Paulinha, sempre que o produtor vê um bovino com uma mordedura de morcego, isso é um sinal para ele de alerta, mas não necessariamente esse bovino está acometido pela raiva, porque para ocorrer a transmissão é necessário que o morcego esteja contaminado com o vírus da raiva. Agora conta então para a gente como um morcego se torna portador do vírus da raiva. A transmissão da raiva entre os morcegos geralmente se dá no período de acasalamento, quando ocorrem as brigas entre os machos na busca pelas fêmeas. O macho dominante permanece na colônia e aqueles machos derrotados buscam novas colônias e levam consigo o vírus. E é justamente neste período onde existe uma procura maior de fêmeas pelos machos, que aumenta também o número de casos da doença. Paulinha, geralmente o acasalamento ocorre ali na primavera, até que haja depois essa saída dos machos derrotados, o período de incubação da doença, a maioria dos casos de raiva vão acontecer mais ou menos próximo ali aos meses de abril e maio. Guilherme, muitas pesquisas relacionam a epidemiologia da raiva com o desequilíbrio ecológico. De que forma esta questão interfere na incidência da doença? Quando a gente abre uma nova fronteira pecuária, por exemplo, Paulinha, nós estamos tirando a mata, colocando pastagem e trazendo bovinos, que são fonte de alimentação para os morcegos. Além disso, a gente pode pegar os exemplos aí das usinas, por exemplo, que a gente tira a área que era povoada por bovinos, então os morcegos podem ir em busca de novos alimentos, atacar o homem, por exemplo, ou deslocar a colônia em busca de novos bovinos. E tem também as questões dos abrigos artificiais que a gente tem feito, os bueiros, as carvoarias, os túneis, que servem para que haja uma maior incidência da doença. Bom, agora a gente vai conferir na reportagem quais os principais prejuízos econômicos causados pela raiva, quais os sintomas da doença e como diagnosticá-la. Confira. A raiva bovina é uma doença infecto-contagiosa do sistema nervoso que evolui rapidamente, causando entre o quarto e o sexto dia de infecção a morte dos animais atingidos pelos morcegos hematófagos portadores do vírus da doença. As mordidas nem sempre são notórias, pois ocorrem à noite. E pela manhã, ao pastejarem, o sangue é absorvido pela umidade. Após o período de incubação, podem surgir diferentes sinais da doença. A paralisia é o mais comum. Primeiramente, o animal se isola do restante do rebanho, apresenta apatia, perda de apetite. Depois, os sintomas começam a avançar e vão desde movimentos desordenados de cabeça, mugido constante, tremores musculares, salivação abundante e espumosa, dificuldade para engolir, ranger de dentes, andar cambaleante, até paralisia dos membros posteriores, fazendo com que o animal caia no chão e não se levante mais. Ele pode apresentar dificuldade respiratória, obstótomo, asfixia, coma e morte. Geralmente a raiva é transmitida por morcego, nós temos uma raiva paralítica.
Já no caso da raiva, quando transmitida por cão, nós temos uma raiva furiosa. A raiva é uma doença de notificação obrigatória. Ao suspeitar da enfermidade, o pecuarista imediatamente deve comunicar o serviço veterinário oficial. E como os sinais podem ser confundidos com outras doenças, é necessário a realização de um diagnóstico laboratorial. É muito importante por se tratar de uma doença que tem grandes implicações tanto para o rebanho, para a sanidade do rebanho, tanto como para a saúde pública também. Nós temos outras doenças que também provocam sintomatologia nervosa que podem ser confundidas com a raiva. Dentre elas a gente pode citar o botulismo, a poliencefalomalácia, meningoencefalite causada por herpes vírus. Então são doenças que causam sintomatologias parecidas. Se eu não tirar um exame laboratorial, eu vou ficar na dúvida e não vou conseguir tomar as medidas corretas. Por se tratar de uma zoonose, a manipulação dos animais com sinais que lembrem a raiva requer cuidados e muita atenção. As pessoas que trabalham em fazenda, geralmente onde é uma região de alto risco, ou seja, onde há problema de raiva, a pessoa tem que estar vacinada contra a raiva. E uma vez que a pessoa teve contato com esse animal supostamente raivoso, essa pessoa tem que entrar em contato o mais depressa possível com o médico para ele tomar as devidas medidas. A raiva é uma doença de letalidade 100%. Então a pessoa tem que ter cuidado para evitar que adquira a raiva. Uma vez que adquiriu a raiva, é fatal. A raiva bovina mata por ano mais de 100 mil animais na América Latina, gerando um prejuízo econômico que ultrapassa a casa dos 30 milhões de dólares. No Brasil, o número de bovinos mortos anualmente varia entre 40 e 50 mil cabeças e as perdas são de cerca de 15 milhões de dólares, sem falar nas despesas indiretas. A mordida do morcego, além da raiva, ela pode trazer alguns prejuízos aí também para a pecuária. Por exemplo, a esfoliação, ela pode causar redução na produção de leite, danos ao couro, pode trazer infecções como bicheiras, como bernes, recorrentes daquela mordida, da ferida causada pela mordida. E também, com a abertura da porta de entrada, pode trazer infecções, trazer outras doenças em decorrência dessa ferida. E a paixão pelo tema é tanta que o professor Aires chegou a compor um poema sobre o morcego. Morcego não gosta de luz, morcego não gosta de claridade. Morcego não gosta de chuva, morcego não gosta de umidade. Morcego não gosta de barulho, morcego gosta de tranquilidade. Morcego dá leite, mas não é uma vaca. Morcego voa, mas não é uma ave. Morcego cai na rede, mas não é um peixe. Se você vê o morcego de dia, é um morcego perigoso, pois ele pode estar machucado ou pode estar raivoso. Morcego é igual mulher feia, só sai depois da meia-noite e meia. Como a raiva não tem cura, a única saída é a prevenção através da vacinação do rebanho e do controle da população dos morcegos transmissores da doença. Na próxima edição do Valeu Valer, a gente traz todos os detalhes sobre essas medidas preventivas. Voltamos com você, Paulinha, aí na nossa casa. Pois é, a redução dos casos de raiva depende totalmente dessas duas ações. Guilherme, a gente viu na reportagem que ao manipular um animal raivoso existe o risco de contaminação. Eu queria saber se um animal com raiva também pode transmitir a doença para outros animais do rebanho. Paulinho, os herbívoros, em geral, são apenas hospedeiros acidentais da doença. Então, o risco de transmissão entre os animais é muito baixo. O principal papel dele é apenas na mortalidade de animais. Para se ter uma ideia, um morcego não infectado, quando suga o sangue de um bovino infectado, não ocorre a transmissão da raiva, porque no bovino não existe a viremia, ou seja, não tem o vírus circulando no sangue. Então, nem esse morcego vai se contaminar, muito menos outros animais, mas os cuidados sempre têm que existir. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas na próxima edição, não se esqueça, a gente vai trazer para você todos os detalhes sobre a prevenção da raiva, não é, Guilherme? É isso aí, a gente se vê no próximo Valeu Valer. Eu te espero também, obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais, tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como brasileiro. Verdadeira como você.
A dica Valer de hoje é para você, amigo pecuarista, que sabe a importância de ter um animal saudável e ganhando peso, principalmente na desmama e na terminação. É justamente nestas fases que temos que cuidar direitinho da nutrição e do manejo dos animais para diminuir os efeitos negativos do estresse, como a perda de peso e o atraso no desenvolvimento. Pensando em ajudar você, produtor, nessa tarefa, a Valer apresenta hoje 2 kits promocionais do Absolute. Quem está aqui comigo é a gerente de produtos da Valer, Patrícia Pádua, ela que é responsável pelo Absolute. Patrícia, conta mais detalhes então pra gente dessas 2 promoções imperdíveis. São imperdíveis mesmo, Paulinha. O primeiro kit é o kit Muito Mais Absolute. O produtor compra um frasco de Absolute 500 ml e recebe, junto nesse kit, um frasco de Absolute 50 ml. É 10% de desconto, Paulinha, uma ótima oportunidade agora na campanha. E o outro kit é o kit Aplicação, que é essa exclusiva caixa de transporte contendo 10 frascos de Absolute de 500 ml e, além disso, o produtor recebe uma pistola para aplicação do produto, que é essa daqui, e um kit de agulhas. É muito mais saúde, resultado e força. É isso aí, Patrícia. Então não perca tempo, vá até uma loja agropecuária ou cooperativa próxima da sua região e peça pelos kits promocionais do Absolute. Absolute, mais saúde, mais força, mais resultado.